gente vai falar de 3 temas que estão presentes na vida dos brasileiros. São, de certa forma, polêmicos, mas que a gente merece analisá-los. Como a gente tem apresentado essa nossa equipe, a gente tem o objetivo de mostrar a visão dos brasileiros entre esses temas de uma forma crítica. Primeiro, eu vou falar um pouquinho do futebol. A gente sabe que o futebol é nada mais nada menos do que um esporte, um entretenimento, mas o brasileiro transformou isso em algo maior. Muitas vezes, devido ao que acontece entre a população, o brasileiro usa o futebol como uma válvula de escape para poder esquecer todos os problemas que estão passando e viver aquele momento, seja dentro do estádio, viver aquele entretenimento. De certa forma, tem pontos positivos, pois quando se entra no estádio, se esquece a etnia, se esquece classe social, se esquece de escolaridade, e todos se unem em prol de um objetivo, que é torcer. Mas o brasileiro intensificou isso um pouco mais. O brasileiro, na verdade, declarou amor a esse esporte. O brasileiro passou a deixar que esse esporte influenciasse demais no seu dia a dia, transformando, em paixão nacional, que é o termo que a gente usa. O brasileiro se tornou fanático do futebol. A gente sabe que, independente de todos os problemas que o brasileiro passa, e todos os problemas foram muito bem abordados pela equipe Delta aqui, em dia de Copa do Mundo, o brasileiro bota a camisa do Brasil e vira nacionalista, Essa que é a verdade. Será que é isso que é nacionalismo ou isso é hipocrisia? Será que as questões que foram muito bem abordadas aqui não podem ser discutidas? Será que em dias que não são de Copa do Mundo, o brasileiro não pode abordar isso? Será que a gente não pode torcer um pouco mais pelo nosso país? Então, eu queria passar isso um pouco para vocês, mas a verdade é que o brasileiro, colocando na cabeça que torcer para a amarelinha, como falei, é sinônimo de cidadania e nacionalismo. Com muita influência disso, a gente pode citar o que aconteceu na Copa de 1970. É verdade que o futebol foi muito bem utilizado pela mídia para desviar a atenção das pessoas com o clima tenso que estava vivendo o nosso país. Foi uma sacada, na verdade, genial e que funcionou muito bem. A população desviou muito bem a sua atenção e passou a viver aquele momento, torcer para os gols do Brasil, só lembrar de Pelé, o Brasil tricampeão. Então, a verdade é que funcionou muito bem, o foco foi muito bem tirado da situação que o país estava vivendo com a militar. E agora eu queria falar um pouquinho do futuro, que é a Copa de 2014. O que é que essa Copa representa para os brasileiros? Para a massa, Na verdade, não está falando das exceções, está falando da massa. A verdade é que para eles vai ser uma festa, o Brasil vai jogar em casa, o Brasil tem a chance de ganhar mais um título, ser hexacampeão mundial, é isso que importa. A gente vai ter uma Copa muito bonita, estádio pronto, mas para a televisão. As questões a gente não está abordando o que é que vai sobrar para a gente realmente, o que é que vai influenciar. Será que o Brasil tem condições econômicas ou infraestrutura para poder sediar uma Copa dessa? O que é que vai acontecer depois? Vão vir coisas boas, mas com certeza vão vir coisas ruins também. A gente está esquecendo um pouco de abordar isso. Mas a verdade é que o brasileiro está preocupado se é Neymar que vai jogar no ataque ou se a seleção tem condições de ser campeão. Então, essas são algumas questões que eu queria trazer para vocês, para a gente refletir um pouco mais, para a gente discutir. E agora eu vou passar a palavra para a Lélia. Bom, primeiramente, boa noite, professora Perpétua, comandante Giovanni, professor Câncio, professor Costa Pinto. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é religião e como ela é tratada. Bom, o que é religião? A religião nada mais é do que um conjunto de sistemas e culturais e de crença, além de sua visão de mundo. Bom, ela determina os símbolos que ligam a humanidade à espiritualidade e seus próprios valores morais. Como assim? Existem diferentes tipos de religiões, Cada cultura tem a sua, como por exemplo o islamismo, é a religião dos muçulmanos, o judaísmo dos judeus, e assim por diante, como diferentes tipos de religiões nós temos. No Brasil, o Brasil é considerado o maior país católico do mundo, apesar de também ser considerado um estado laico. E apesar de ser considerado laico,
E então, a religião estabelece os signos que relacionam a espiritualidade com a humanidade. Ou seja, cada religião prega sua palavra, né, através de livros sagrados, seja a Bíblia, seja o Alcorão. E essas palavras sagradas, eles pregam em templos, em igrejas, em lugares lá como a casa do Senhor. E os fiéis vão nessas casas do Senhor, da igreja, ou no templo, para agradecer, pedir, né, orar, buscar a salvação. Vários motivos os fiéis buscam, né, a casa do Senhor. Religião versus mídia. Esses slides eu vou frisar, né, que a religião vem buscando nos meios de comunicação uma forma de atrair mais fiéis, né? A gente liga a televisão hoje, a gente vê missas, né, cultos, várias religiões, a gente vê nas emissoras, nas religiões pregando seus cultos, atraindo novos fiéis. E também, de certa forma, vendendo os produtos, né? A Universal, por exemplo, ela vende seus produtos, rosa da salvação, óleo do Espírito Santo, né? Você compra, né? Ela está divulgando também, é uma divulgação. E é isso, vou passar agora para o meu colega Gustavo Lucovic. Bom, pessoal, boa noite. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a visão crítica que a gente procurou ter sobre o casamento gay e, querendo ou não, envolvendo o homossexualismo também, perante a população brasileira. Então, não seria justo de minha parte começar a falar sobre casamento gay ou como os homossexuais atingiram esse objetivo, digamos assim, sem ter um embasamento histórico, o caminho que eles fizeram até chegar a essa conquista da união civil. Então, parei para analisar, desde lá de trás, que foi uma batalha muito longa para eles, de como eles caminharam, né? Então, desde os portugueses chegaram aqui, aí eu falo de 1500 mesmo, os nativos, os índios que já aqui habitavam, já praticavam o homossexualismo. E, claro, os portugueses chegaram aqui, né, não acostumados com isso, tão livremente, se espantaram, e durante a colonização, mais precisamente em 1532, com as cartas régias, junto com as capitanias hereditárias, eles começaram a condenar os praticantes do homossexualismo com a Inquisição, a morte, a pena de morte aos homossexuais. Em 1547, o primeiro homossexual foi condenado. Só 274 anos depois, lá em 1821, essa lei foi abolida. Então a gente teve quase 300 anos aí de homossexuais sendo mortos só por praticar o ato sexual, né? Então, pulando um pouquinho, já passando para o século XX, lá no ano de 1932, a gente viu, pessoal, não é muito longe, se a gente for parar para pensar. 195 homossexuais foram capturados, presos pela polícia do Rio de Janeiro e com fins de pesquisa. Foi nesse mesmo ano que Santos Dumont, todo mundo sabe aqui, se suicidou. Em muitos livros ele é referido como homossexual também. Dizem as más línguas até que um dos motivos dele ter se suicidado foi por ele ser homossexual. Então, a Bahia foi um dos estados mais importantes, se não o mais importante, para essa conquista da União Civil. A Bahia, em 1980, foi o primeiro estado a ter um grupo gay do Brasil. Hoje, o mais antigo e maior da América Latina. Em 83, aqui também foi que fundaram a primeira ONG, oficialmente, o movimento gay. E em 1990, Salvador foi a primeira cidade a proibir a discriminação contra os homossexuais. Só lembrando, um ano só antes de Salvador, a Dinamarca foi o primeiro país a colocar regras a favor dos homossexuais. Em 2000, o INSS
começou a ceder pensão a homossexuais que tivessem seus parceiros ou presos, ou falecimento de seu parceiro, começaram a ceder pensões aos homossexuais em relação a isso, né? Ou seja, a gente já começa a ver que começou a mudar, né? Vamos lá, 500 anos depois, mas começou a mudar alguma coisa, né? Começaram a reconhecer a união dos homossexuais. Em 5/5/2011, o STF, Supremo Tribunal Federal, concedeu o decreto, né? Assinou o decreto permitindo a união civil dos homossexuais. Então, pessoal, tendo uma visão crítica sobre isso, acho que de muitos aqui, a gente percebe que, poxa, precisou de tanto tempo assim para os homossexuais terem esse direito, pelo menos o direito, não digo nem da união civil, mas de se relacionar. Acho que todo mundo dá para perceber que, como eles sofreram, né, e como foi longa essa caminhada. Ainda assim, a gente percebe aqui no Brasil muito de homofobia, muito de preconceito, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Só por título de curiosidade, a burocracia para um homossexual se casar, hoje, RG, CPF, é simples, né? Só um cartório de RG, CPF, testemunhos com RG, CPF, comprovante de residência, pagar as taxas de certidão, uma coisa tão simples, e aí eles podem alcançar, né, o direito deles aí. Então, depois de 5 de maio de 2011, esses dois rapazes foram o primeiro casal a ter um casamento, né? Fazer um casamento de cartório de união civil. E mesmo depois dessa data, tiveram juristas que tentaram anular esse casamento. Tomando base o parágrafo 3 do artigo 226, o mesmo alterado no dia 5/5/2011. O que é que se diz esse parágrafo? Basicamente, é que é permitida a união de homens e mulheres. Antes dessa data era assim, né? É permitida a união de homens e mulheres civilmente, enfim. E a partir dessa data, depois do reconhecimento do STF, esse parágrafo foi ampliado, incorporando também relação de homossexuais. Gente, era uma coisa muito simples fazer isso. Hoje os homossexuais têm o mesmo direito da relação heterossexual, certo? E colocando aqui, para fechar minha parte na apresentação, um dado interessante que a gente tem que parar para pensar um pouquinho. 25% da população brasileira, pessoal, ainda é homofóbica, ainda tem preconceito com os homossexuais. Significa que 1 dentre 4 pessoas é homofóbico. É um dado, pelo menos eu me espantei, eu não sabia disso, eu me espantei. 55% da população é contra a união civil dos homossexuais e 55% também é contra a adoção de crianças por parte de casais homossexuais. Então a gente percebe que a representatividade disso para o brasileiro, ainda para muitos ou até para a maioria, tem uma representatividade de promiscuidade, enfim, ousadia, nada bom, digamos assim. Para os brasileiros ainda existe uma barreira muito grande entre preconceito, relação homossexual, religião, o preconceito no meio. A gente percebe isso, foi isso que a gente percebeu, tomando a visão crítica sobre o casamento gay e o homossexualismo no Brasil. Vou passar minha palavra agora para Henrique. Bom, pessoal, boa noite, meu nome é Henrique. Eu vou dar continuidade aqui no assunto polêmico desse, né, que seria a estabilidade e união estável dos homossexuais no Brasil. E aí que entra o CNBB, a posição de conceito de família. O CNBB é o Congresso Nacional dos Bispos do Brasil, e ele vem aqui, ele acontece mais ou menos a cada 6 meses no Brasil, e foi no 43º que realmente eles foram tocar nesse assunto do que vinha a ser o casamento gay. E se eles seriam a favor, se eles iriam de encontro, ou se eles iriam ficar apenas assistindo. Com os bispos da Igreja Católica, como a maioria que deve ser, os brasileiros também, a maioria são católicos, isso que veio ser tratado com eles, porque eles têm um conceito de família que desde a época de Adão e Eva, até a atualidade, eles têm
aquele conceito de ser uma união estável entre seres heterossexuais com poder de criação. Então, eles falaram, comprovaram, até um baiano foi contra isso, dizendo que eles não iriam de encontro a esse casamento gay, essa união estável, mas que eles iriam permanecer com essa posição deles de que a família tem que ser composta por heterossexuais, com poder de criação, criando filhos, já que a Igreja Católica defende tanto a apropriação, tanto que eles são também contra o uso da camisinha, que inibe a apropriação. Então é isso, o CNBB, principalmente, ele toca nesse assunto do casamento gay, dizendo que eles não podem ocorrer justamente por não poder ocorrer a criação. Bom, nesse nosso trabalho, a gente realmente observou assim, teve uma visão bem crítica de que o brasileiro ele é facilmente movido pela emoção, tudo aquilo que está em volta dele, pela mídia. Como a gente estudou no nosso livro, no livro de pós-modernismo, que aquele leigo, aquela pessoa que não tem uma educação, não teve estudo, ela é facilmente manipulada por quem está por fora. Por exemplo, no futebol. No futebol, ninguém aqui está interessado se na Copa do Mundo de 2014 nós vamos ter avanços tecnológicos, na economia que isso pode trazer para o nosso país, ou do desenvolvimento que ele pode trazer, como as obras podem ser aproveitadas depois, se a Vila Olímpica seria das Olimpíadas, mas o lugar onde se hospedam os jogadores, árbitros, você entrega para pessoas que não têm casa, está todo mundo interessado na festa, nos feriados, no carnaval sem época, se o Brasil vai ser campeão, se vai ter jogo da Copa do Mundo aqui em Salvador, todo mundo lá, vamos olhar o ingresso na internet para comprar. Outra coisa é a religião. A gente tem um casamento teórico e a gente sabe que a gente tem que seguir essa teoria, essa ideologia. Por outro lado, vem a Globo com suas novelas, botando homossexual para se casar e homossexual para ter filho. Não é bem assim, a gente tem um casamento teórico, é isso que a Igreja Católica defende. Você pode e deve contestar aquilo que você não gosta. Mas o brasileiro, ele contesta o casamento, e quando está ficando bem, não foi casamento teórico de que ele não vai ter criação, que os filhos deles podem sofrer bullying. E se pelo fato de ser simplesmente preconceituoso, de olhar ali na rua e falar, viado, não sei o quê. E isso não é certo. Realmente a gente tem que ter uma ideologia, a gente tem que ter um casamento teórico. Então, para terminar a nossa apresentação agora, é uma pergunta que eu quero deixar para vocês. Será que a gente é tão tolo assim para ver essas coisas, ser influenciado pela televisão, pela Globo, pela Record, pela Band, e a gente não tem um embasamento crítico, uma consciência de que isso não é certo, que a gente tem que seguir mesmo nossos ideais, nossa consciência e nossos estudos. Bom, essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês. Obrigado pela atenção de todos. Final da apresentação.